for perecer no lago de fogo e enxofre. Então, qual o sentido de você estar aqui? E muitas pessoas que talvez vão para o inferno, ou seja, para o lago de fogo e enxofre, pode ser por essa incerteza. Porque se você tem incerteza da sua salvação, automaticamente você tem incerteza do poder e da graça de Cristo. E essa sim é que salva qualquer pecador. Agora você deve estar se perguntando, mas Vitor, eu quero ter essa certeza. Mas quais são as evidências que a Bíblia me comprova a respeito dessa convicção? Bem, João nos escreveu a respeito disso, mas ele nos deu 3 evidências. A primeira delas é a evidência do argumento moral, que se encontra em 1 João 3,9. Veja o que diz aqui, ó. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então, a primeira evidência é a evidência do argumento moral. Ou seja, João está aqui falando a respeito da santificação. Se você tem uma vida santificada, se você tem uma vida pura, você deve ter a certeza da sua salvação. A segunda evidência é a evidência social, que se encontra em 1 João 3, versículo 14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os nossos irmãos. Aquele que não ama ao seu irmão permanece na morte. Então, a segunda evidência é a evidência social, ou seja, a pessoa que foi transformada por Cristo Jesus, automaticamente ela declara, ela demonstra amor para com o seu próximo. Ou seja, se você foi uma pessoa que, quando foi salva por Jesus, demonstra amor ao seu irmão, independentemente de quem ele seja, se ele fala bem de você, se ele pensa o que é errado de você, se ele é uma pessoa ruim na sociedade, mas se você demonstra esse amor, porque Jesus demonstra amor para a humanidade, você deve ter certeza da sua salvação, se você tem essa característica. Terceira e última evidência é a evidência doutrinária, que se encontra no versículo 23 do capítulo 3. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos que em nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o mandamento que ele nos ordenou. Ou seja, a terceira evidência, que é a evidência doutrinária, é aquela da qual o cristão, o crente, ele guarda os mandamentos de Deus, ele guarda a palavra de Deus. Ou seja, se essa característica se aplica em você, se você é um cristão, um crente devoto, que obedece à palavra de Deus, ou que se esforça para guardar os seus mandamentos, você também deve ter certeza e convicção da sua salvação. Agora, querido amigo, seria muito legal se a gente explanasse cada uma dessas 3 evidências, desses 3 fatos. Mas, como nosso tempo é curto, e se fôssemos analisar os 3, a gente ficaria aqui umas 3 horas, mais ou menos, eu quero analisar com você apenas um deles, que é o primeiro. Você lembra qual é? É a evidência do argumento moral, ou seja, a santificação. A santificação que é tão essencial quanto esses outros 2. A santificação que deve fazer parte da vida de todo aquele que foi alcançado pela graça de Cristo Jesus. Vamos agora analisar aqui o texto que a gente leu com mais clareza. Veja como inicia o capítulo 3, o versículo 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Percebe aqui que João inicia como uma chamada de atenção. Vede, ou seja, pare. Reflita um pouco. Pense um pouco mais. Quão grande amor é o amor do nosso Deus. Quão grande, quão extenso, quão vasto é o amor do nosso Pai. Reflita no amor de Deus. João também diz aqui no versículo 1 ainda, que nós somos chamados de quê? Filhos de Deus. E aqui talvez se torne um pouquinho incoerente conosco, pois nós somos pecadores, nós somos falhos, nós somos miseráveis. Mas Deus nos chama de filhos. Somos filhos de Deus. Coloque isso na sua cabeça agora, querido. Você é filho de Deus. Por quê? Por que eu devo ter isso em mente?
Primeira questão, você é criatura dele. Quando nós vamos para Gênesis, capítulo 1, nós percebemos que Deus nos criou conforme a sua imagem e conforme a sua semelhança. Então, o primeiro ponto de você ser chamado filho de Deus é porque você é criatura dele. Você foi feito conforme a sua imagem e a sua semelhança. Terceiro ponto, você foi adotado por Deus. Quando Cristo morre na cruz do Calvário, quando ele ali se sacrifica pela humanidade, ele está comprando cada um de nós, ele está adotando cada um de nós. Se todos nós passamos ali pela prática do pecado, se todos nós estamos destinados a morrer porque nós fomos desobedientes aos mandamentos de Deus, ele diz, não tem problema. Eu amo a humanidade, eu amo os meus filhos e eu estou adotando eles novamente. Eu estou aqui me sacrificando para que eles tenham a vida eterna. Então, todos esses pontos são específicos para nós sermos chamados de filhos de Deus. A igreja pode dizer um amém? Graças a isso, nós podemos ter a certeza e a convicção de que nós somos salvos. Não por mérito nosso, porque a gente não tem mérito algum, mas pelo mérito de Cristo Jesus. Versículo 2 diz, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. O que João está querendo dizer aqui no versículo 2? É a respeito da glorificação. Ou seja, nós ainda não somos exatamente como devemos ser. Nós estamos buscando por santificação. Só que aqui João está falando a respeito da glorificação. E você percebe que ele é muito claro em dizer quando ele se manifestar. Ou seja, quando ele voltar, quando ele regressar a esta terra. Você sabe muito bem que esses passos do crente, nós temos 3 passos. Que é a salvação, quando nós recebemos o Evangelho de Cristo e decidimos aceitar esse Evangelho. O segundo passo é a santificação, ou seja, a partir do momento que eu ouço o Evangelho de Cristo, eu procuro de uma maneira mais aprofundada me aproximar de Cristo. E o terceiro e último processo do crente é a glorificação. E quando é que isso vai acontecer? Justamente quando Cristo voltar. A glorificação é quando o pecado que eu tenho dentro de mim vai desaparecer completamente. Completamente. Então nós estamos aqui no segundo processo, que é o processo de santificação. E como é que funciona esse processo? Talvez eu vá espantar você agora, né? Porque a gente tem uma visão um pouquinho errônea da santificação. A gente pensa que a santificação é assim, ó. A gente é salvo, né? A gente aceitou o Evangelho, a gente foi batizado. E a gente começa aqui, ó, no primeiro degrau da escada. E a gente vai subindo, e vai. A santificação a gente pensa que é assim, não é? É só subir até chegar no topo. E não funciona dessa maneira. A santificação acontece assim, ó. Eu começo no primeiro degrau, muito bem. Vou subindo. Quando eu chego lá no 6º degrau, que eu penso que eu já estou no topo, o que acontece comigo? Eu caio. Às vezes eu volto para o 5º, para o 4º degrau. Tem gente que volta lá para o começo. Mas ela não desiste. O crente em processo de santificação, ele não desiste. Se ele percebe que errou, se ele percebe que caiu, ele toma consciência, poxa, eu sou pecador. Eu não posso desistir agora. Outra coisa que ele precisa é reconhecer, Deus é perfeito. Deus está comigo. Deus, ele prometeu isso para mim, que ele estaria comigo até o último momento deste século, deste mundo. Então, se Deus prometeu que estaria comigo, ele está comigo independentemente do momento, da ocasião. Se eu estou bem espiritualmente, se eu não estou bem, se eu estou estudando a Bíblia, se eu não estou estudando a Bíblia. Cristo prometeu isso para mim e para você, querido. Então, se por algum momento você errou, você falhou, você ofendeu ao irmão, você envergonhou o Evangelho, você não precisa se afastar da igreja porque você cometeu um erro. Reflita na mensagem de Cristo, reflita no Evangelho, tome sua cruz e continue. A glorificação só vai chegar para nós quando Cristo voltar. E enquanto Ele não volta, todos nós passamos por esse processo. Eu, o seu ancião, os seus diáconos, o seu pastor, todos nós passamos pelo mesmo processo. De sermos cada vez mais semelhantes a Cristo. Muito bem, Vitor. Mas o título do teu sermão é
como vencer o pecado e como viver uma vida pura. Alguém aqui presente já deixou de pecar? Não. Por quê? A gente já analisou isso. Porque a gente só vai deixar de pecar quando Cristo voltar. Quando recebermos o quê? Glorificação. Nesse momento. Então, como é que eu posso vencer o pecado se eu sou um pecador? Primeiro, você vai continuar pecando até Jesus voltar. Segundo, a resposta se encontra aqui no versículo 9, que nós já lemos, mas vamos aqui recapitular. É um texto que a gente precisa analisar aqui, de ponto a ponto, que diz aqui, ó. Vamos ler a partir do versículo 7, para ficar mais esclarecido? Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Agora vem. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama ao seu irmão. Pesado, não é? Mas ficou esclarecido para você? Do que aquele que realmente é filho de Deus, quais são as características dele? De como vencer o pecado? João disse: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Ele peca, ele cai, ele erra, mas ele não vive uma vida de pecado. E isso, meu querido amigo, é um pouquinho triste, porque o texto finaliza dizendo que há filhos de Deus e que há filhos do diabo. E o texto nos faz entender que há filhos do diabo dentro do povo de Deus. E isso é preocupante. Sabe por quê? Ora, se a pessoa é filho do diabo, ou seja, se ele não pratica justiça, se não foi verdadeiramente nascido de Deus, ela está na igreja para quê? Será que não é para enfraquecer ainda mais a fé daqueles que realmente foram nascidos de Deus? Veja o perigo. E isso precisa ser colocado em pauta, queridos, porque às vezes a gente quer romantizar um pouquinho o cristianismo, a gente quer romantizar um pouquinho a igreja, mas a gente se esquece que no decorrer de toda a trajetória do povo de Deus, houve aqueles que guardavam seus mandamentos, mas também houveram aqueles que chegaram com Arão e pediram para ele construir um bezerro de ouro. E isso você precisa ter muito cuidado. Cuidado com quem você está dando ouvido. Cuidado para aqueles que você quer falar a tua vida pessoal. Cuidado com aqueles que você diz que confia só porque é cristão, só porque tem anos de batizado. O que a gente precisa ter em mente é que dentro da igreja de Cristo há os filhos de Deus e há os filhos do diabo. E como é que eu posso distinguir um de outro? Simples. A palavra de Deus nos diz: pelos seus frutos os conhecereis. E o único método de você vencer o pecado não é você ficar contando para todo mundo o que você passa, o que você vive, o que você pensa. Não é você estar aqui na igreja esperando um sermão bonitinho para confortar o teu coração. O que você precisa fazer para vencer o pecado é estar mais próximo de Cristo. Por quê? Porque o texto foi muito claro em dizer para mim e para você: aquele que pratica a justiça é justo. Por quê? Porque ele é justo. E se eu me aproximo cada vez mais de Cristo, aquele que verdadeiramente é justo, automaticamente eu vou praticar justiça. Agora, se eu não pratico justiça, se eu vivo uma vida de pecados, eu sei que é duro, eu sei que é pesado, eu sei que a gente não quer ouvir isso, mas eu preciso alertar você e a mim também, de que se eu vivo uma vida de pecados, eu não posso ser considerado filho de Deus. Querido, um apelo que eu faço para você agora em nome de Jesus: passe a ter uma vida de santificação com Deus.
Porque Satanás, ele não vai descansar em momento algum para te fazer afastar dos caminhos dele. Então o que você precisa fazer? É lutar diariamente. Lutar diariamente porque há tanta coisa ali na tua vida, nesse mundo, que a gente pensa, não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Para Satanás tem tudo a ver. A gente se esquece muitas das vezes de que Satanás é um ser extremamente inteligente. E ele vai usar dessa inteligência, dessa artimanha, para fazer você cair, para fazer você tropeçar. Quantas das vezes a gente pensa, poxa, muitas das vezes os irmãos dizem para mim que eu estou na igreja certa, que eu estou na igreja verdadeira, que eu estou na igreja que prega o evangelho. Mas a gente se depara com cada situação e a gente pensa, será que eu estou na igreja verdadeira mesmo? Você acha que esse pensamento é um pensamento de Cristo para você? Você acha que é Cristo que está dizendo, olha, filho, você acha que você está na igreja certa? Você acha que é certo estar indo à igreja? Ah, querido, eu não posso achar que esse pensamento venha de Cristo. Sinceramente, eu acho que você também não deve achar isso. Não acha isso. E se por algum acaso você já pensou, você já teve esse tipo de pensamento, pare um pouquinho, opa, esse pensamento aqui não está provendo de Deus. Se está provendo do inimigo, eu devo colocar em mente de que eu preciso me aproximar cada vez mais de Cristo Jesus. Pois se você almeja a vida eterna, se você almeja estar mais próximo de Cristo, tome a decisão de abrir a Bíblia para estudar, tome a decisão de dobrar os teus joelhos para orar. Ficar falando mal da vida dos outros, querido, não vai adiantar de nada. Ficar falando mal da igreja também não vai adiantar de nada. Ficar falando mal de você mesmo, te menosprezando, também não vai adiantar nada. É óbvio que a gente tem que reconhecer quem nós somos. E nós não somos nada, realmente. Mas ficar dizendo, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Meu Deus, como é que aquele cristão, como é que aquele ancião é melhor na espiritualidade do que eu? Como é que eu ainda não descobri os meus talentos, os meus dons? Como é que eu não consigo ter uma vida santificada? A resposta está na palavra de Deus. A resposta está na oração. Te aproxima mais de Deus, que eu tenho plena certeza e convicção de que você vai ser um homem e uma mulher repleto e repleta de bênçãos e de prosperidade espiritual. Você deve concordar comigo de que a igreja está passando por um momento de grande tribulação. Eu não estou me referindo a esta igreja, eu não estou me referindo à igreja adventista do sétimo dia, eu estou me referindo à igreja evangélica de uma forma geral, à igreja de Cristo, o protestantismo, o cristianismo, o povo de Deus. Cada irmão em sua denominação está passando por um conflito drástico. E eu tenho esse privilégio de ter amigos de outras denominações, e às vezes eles se sentem confortáveis de se abrir comigo. Vitor, a minha igreja está passando por cada situação que eu penso em desistir muitas das vezes. Você sabe por que a igreja está passando por tudo isso? É porque estamos nos últimos momentos dessa terra. Muito em breve Cristo voltará. E Satanás sabe disso. Ele sabe. Satanás tem um tratado de teologia mais do que a mim, do que a você. Ele conhece a Bíblia mais do que a mim e a você. Afinal de contas, ele viveu toda a trajetória do povo de Deus. E se ele tem consciência disso, e às vezes a gente quer se calar, a gente quer achar que não, que ainda não está na hora, que ainda não está na minha hora, mas Satanás sabe que está na hora de Jesus voltar. E o que ele vai fazer? Ele vai tentar de todas as formas impedir que você se aproxime de Cristo. Ele vai tentar de todas as formas impedir que você tome a decisão de ser uma pessoa mais santificada e de espiritualidade. E a pergunta que não quer calar é: o que você vai fazer? Que atitude você vai tomar? Que lado você vai escolher estar? Você vai escolher estar ao lado de Jesus ou ao lado de Satanás? Você vai querer ser chamado de filho de Deus ou você vai querer ser chamado de filho do diabo? Você vai optar pela salvação, pela vida eterna ou pela perdição e pela morte eterna? Querido, nós precisamos tomar uma decisão.
Não adianta você dizer, espera mais um tempo. Não, o momento para se decidir é agora. É agora porque você não sabe qual vai ser o seu trajeto daqui para frente. Eu não quero fazer pressão psicológica em você, dizer, você pode morrer. Não, não quero nada disso. Eu acho isso de último. O que eu estou querendo dizer é que daqui a alguns minutos, a sensação que você está sentindo agora, do Espírito Santo tocar a sua vida, pode não estar acontecendo de novo. Porque, novamente, eu repito, o inimigo vai trabalhar de tudo para fazer você desistir. Então, o momento para você tomar uma decisão é agora, enquanto o Espírito Santo está falando ao teu coração. E a palavra de Deus diz, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Jesus está falando para mim, Marcos Victor, tome uma decisão, meu filho, de estar mais próximo a mim, porque eu quero te ver no céu. E o mesmo convite que Cristo faz para mim, Ele também faz para você, meu querido amigo e minha querida amiga. E eu espero do fundo do meu coração que você tome a sua melhor decisão, que é estar ao lado de Jesus, que é ser chamado filho e filha de Deus. Você é precioso, amigo. Você é preciosa, minha querida amiga. Não pelos seus méritos, não pelas suas atitudes, não por aquilo que você pensa. Você é precioso e preciosa porque você é filho e filha de Deus. Você foi comprado pelo seu sangue. E há uma beleza, há uma preciosidade muito, muito profunda nisso. Meu amigo, isso deveria impactar muito você. Muito. E eu espero que você saia daqui com esse desejo de estar mais próximo de Jesus. E de que agora, se alguém fizer alguma dessas perguntas, se você tem a certeza da sua salvação, eu espero que você diga que sim. Eu sou salvo em Cristo Jesus. Eu sei que a dúvida bate. Eu sei que talvez você ainda não esteja totalmente convicto. E o último apelo que eu faço é através desta canção. Nós cantamos no início, que nós vamos cantar novamente. Se você ainda não se sente restaurado, se você ainda não se sente consagrado, se você ainda não se sente santificado, esse é o momento, através da arte da música, de você implorar a Deus por santificação. Através dessa música, restaura, converse com Deus, entregue o teu coração a Ele, entregue o teu caminho e peça para que Ele venha habitar no mais íntimo do teu coração, para que você finalmente seja chamado filho de Deus. Deus te abençoe.